falei, mano, daqui 5 anos eu quero estar numa web rádio. Eu pretendo ser um radialista, né? Pra isso, eu tô tentando entrar numa rádio web, né? Isso foi em 2015. Mano, eu quero estar numa web rádio. Eu quero estar fazendo uma faculdade, entendeu? E quem sabe ser um bom comunicador que eu tanto desejo ser. Fiz lá em casa o meu programa no primeiro dia, foi o que mais bateu a audiência de toda a história da rádio. Mas eu queria saber, a gente avançou um pouquinho agora para falar do Osasco do Caos, mas eu queria voltar de novo, né, Buiu? Porque é importante a gente fazer a cronologia da Claro. ideia. E essa sua parceria, na verdade, esse seu interesse pela rádio Tropical, FM e tal, esse rolê que você começou a fazer lá, te deu uma vontade de entrar nessa área. E essa camiseta do cara na Rádio Mega Live, como que a Rádio Mega Live, ela entra primeiro na sua vida ou Mega Feliz primeiro? Qual que é? Não, primeiro foi a Mega Live. Então conta pra nós um pouquinho Então dessa vamos história. lá. Nessa época do Diguinho aí e tal, eu fazia um curso de administração no meu trabalho, eu fazia um curso que o trabalho pagava. E nesse curso, eu dei uma entrevista. O professor falou, ó, conta pra você daqui 10 anos o que você quer fazer. Daqui 5 anos o que você quer fazer, na verdade. Aí eu, conversando com o meu colega, eu entrevistei ele, ele me entrevistou. Tá no YouTube também esse vídeo. E ele falou pra mim, Josué, o que você quer fazer daqui 5 anos? Eu falei, mano, daqui 5 anos eu quero estar numa web rádio. Isso foi em 2015. Mano, eu quero estar numa web rádio. Eu quero estar fazendo uma faculdade, entendeu? E quem sabe ser um bom comunicador que eu tanto desejo ser. Foi o que eu falei nessa entrevista com meu amigo. Beleza. Boa tarde, estou aqui com meu colega de sala, José Costa. Irei formular algumas perguntas para ele, ele vai estar me respondendo. Logo em seguida, ele vai fazer perguntas para mim e eu vou responder. Tá, então vamos lá, José. Então, qual função você exerce no momento? Então, atualmente, meu colega Felipe, eu exerço a função de assistente administrativo na empresa Comércio Importação Certic Limitada. Função de menor aprendiz, agenciado pela Campo Oeste. Outra coisa também é que eu tô gostando da função, mas, pra ser sincero, eu não quero ter um cargo efetivo no momento. Sim, qual seria o motivo para você não ter um cargo efetivo no momento? Acho que por ser menor de idade eu não tenho um psicológico forte, então não estaria levando a sério uma função de tão grande nível, como seria de assistente administrativo, efetivado pela empresa, né? Então, por enquanto eu ainda estou em mente de não ser efetivado, mas também é mais ou menos, né? Lado sim, lado não, estou na dúvida, então só isso por enquanto. Tá, falando em futuro, qual é o seu projeto de vida daqui a 4 anos? Já daqui 4 anos eu pretendo ser um radialista, né? Para isso, eu estou tentando entrar numa rádio web, né? Tentar ser um locutor de rádio web e se eu for bom, né, ou ruim, tanto faz, vou querer fazer faculdade de rádio e TV e comunicação para depois ser estagiário, né, procurar estágio numa grande rede de rádio e para finalizar, ser um radialista que eu tanto sonho ser. Obrigado pelas perguntas, agradeço. 2020, avançando no tempo, entrei na faculdade de Comércio Exterior, FATEC Barueri. Coincidiu também com o fato de ter a pandemia, né? Então foi online a faculdade. E no primeiro semestre eu tive um trabalho da faculdade para fazer. E esse trabalho da faculdade era meio que fazer uma locução em cima de um vídeo. O vídeo estava tudo pronto, tudo roteirizado, só precisava de alguém para falar. E no meu grupo, ninguém tinha coragem de falar no microfone e gravar e pôr a voz na frente de todo mundo quando a gente estivesse na aula, né? E aí eu falei, não, eu já fiz Zaga na minha mão. Eu já fiz curso de locutor faz uns 4 anos atrás, em 2016. Mas se precisar mesmo, eu faço. Se ninguém quiser, eu faço. Eu seguro essa bronca. Aí os meninos falaram, não, arrebenta, filho, vai lá. Vai que é sua, Tafarel. Aí eu fui lá, fiz. A professora curtiu pra caramba. Nosso trabalho ganhou um 10 de um professor que não dava 10 nem pra mãe dele. Pra você ter Olha aí. ideia. A mãe dele dava um presente. Filho, que nota você dá pra mãe? 8,5. 8,5. O homem era brabo, hein? Professor Givão, eu te amo, irmão. Um dos melhores professores que eu já estudei na minha vida, lá da FATEC Barueri. E ele parabenizou muito o nosso trabalho, falou que o vídeo estava muito autoexplicativo, a narração estava perfeita. Isso me deu uma vontade de voltar a mexer com o rádio, que eu tinha desistido desse sonho depois que eu fiz o curso. Porque no curso
Não é falando mal do professor, mas ele foi muito realista comigo. Porque a gente tem essa coisa de fazer uma coisa e a família fala, ó, você é bem, seu amigo fala, nossa, você é muito top. Mas quando um profissional realmente dá a opinião dele, você tem que estar pronto pra ouvir. E pesa, né, mano? Exatamente. E na época que eu fiz o curso de locutor, da minha família, meus amigos, todo mundo fala que eu era o melhor, muito top, a minha voz, tudo. Na hora que eu fiz o curso, o professor deu um stop em mim e falou, ó, não é tudo isso não, tá bom? Você tá gritando muito, você tá entrando, atravessando as palavras, entendeu? Você tem que falar com mais calma. Você na rádio popular, que é a Band FM, Tropical, você tá indo muito bem. Agora, rádio jovem, que é a Metropolitana, Mix FM, você tá acelerando muito, você tá gritando no estúdio. Quando você vai fazer rádio jornalística, uma CBN, uma Band News, você tá, se gaguejando todo, tremendo, você não consegue passar uma informação direito. Dá uma pausa aí, entendeu? Respira, faz um curso de português, melhora a sua oratória, depois você volta pro curso, que eu fiz o curso livre, não o técnico. Eu fiz o livre. Que o livre é a mesma qualidade do técnico, só que com menos aulas e o certificado que a gente tem é de 40 horas. O técnico tem 120 ou 240, mais a DRT pra você exercer a profissão, que é necessário pelo sindicato, né? Então, eu falei, não, perfeito, isso em 2016. Que meu objetivo era fazer o livre para entrar no técnico e de lá já sair para uma rádio. Esse era o meu objetivo. Mas depois que eu tive esse choque de realidade, eu dei uma pausa, dei uma respirada e falei, não, tenho que melhorar. Mas ao invés de eu melhorar e aceitar a crítica do professor, que na verdade foi para melhorar meu trabalho, eu fiquei um pouco acuado, acostumado a receber só elogios. Mas geralmente é assim mesmo, né? Quando a gente toma uma pancada, tipo, várias coisas. A gente... 30 pessoas te parabenizam uma coisa. Uma critica. Peso. Na tua mente fica aquela parada daquele que teceu a crítica. Exatamente. Né? Tanto que eu tenho tudo gravado esses áudios, isso foi em 2016, até hoje eu não consegui ouvir esses áudios, da crítica do professor. Ao vivo eu tenho na memória tudo que ele falou, eu gravei tudo porque eu queria, que é uma crítica construtiva, muito construtiva. O professor Kiko Bernardoni, na época ele era da rádio de trânsito, lembra que tinha uma rádio de trânsito? Hoje não existe mais. Sul América. Exatamente. Ele trabalhava lá, hoje eu não sei onde ele está trabalhando, mas obrigado de coração, professor Kiko Bernardoni. E ele deu esse choque de realidade em mim. Em vez de eu aceitar a crítica, eu fui um pouco covarde. E eu acuei e fui atrás de outra profissão. Que aí eu entrei no supermercado. E desisti da rádio. Então quando foi em 2020 que eu fiz esse trabalho na faculdade, eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo. Que eu sempre gostei de rádio, entendeu? E por fazer esse trabalho, eu vi a minha voz na narração, receber um 10 do professor, falei, caramba, mano, é legal, gostoso isso. Gratificante. Então eu falei com o meu amigo, que é o Luiz, ele tem um primeiro nome que agora eu não lembro, mas é Luiz o sobrenome. O André, lembrei, André, meu parceirão também, deficiente visual. O André, ele fazia a Rádio Mega Live online. E ele falou, eu faço a Rádio Mega Live, se tiver interesse, entra nessa rádio aí, pede pro menino, que é o Gabriel, te dá uma oportunidade. Na hora, pedi o contato, falei com o Gabriel. Gabriel, eu posso participar da rádio? Eu tenho interesse de fazer um programa de sábado à noite, das 10 à meia-noite, pra fazer entretenimento, zoeira com a galera e tal. Eu tenho um computador, tenho um microfone de mesa aqui. Você topa, Gabriel? O meu programa, o Gabriel ainda ficou um pouco recuado, que é difícil alguém chegar pedindo, né? Normalmente eles que vão oferecer. E ele ficou um pouco recuado, mas depois de uns 2 dias ele falou, não, você começa, passou os dados da rádio tudinho. Fiz lá em casa, o meu programa no primeiro dia foi o que mais bateu a audiência de toda a história da rádio. Que também era pouca, tinha uns 4 meses, 3 meses, né? Então, meu primeiro programa bateu o recorde já. Foi 20, 30 pessoas juntas, mas... Mas é recorde. Exatamente. É recorde. Comparado com os outros, que só tinha 3, 2, e às vezes era eles mesmo com o celular deles tocando, entendeu? Sim. Então, o meu programa fez muito sucesso. Ele conseguiu uma parceria de uma empresa que dava crédito de celular para as pessoas. E essa empresa ouviu o meu programa e só queria dar no meu programa os créditos de celular para as pessoas. Aí ele falava, não, mas tem outros programas lá, não. Aí ele falou, não, quero o do menino lá, o Josué, porque tem quadro de amor, tem quadro de zoeira, tem tudo. Foi você que formatou todo o layout do dos programa? Quadros, essas coisas? Exatamente, mas legal. pegando tudo referência do Diguinho. Tudo que o Diguinho fazia na rádio, eu coloquei... Cara, mas é assim, Silvio Santos cresceu como, cara? Tudo que ele tem alguém fez. Exatamente. Sempre tem uma referência. Sim. Claro, E a minha referência sempre foi o Diguinho Coruja. Como eu falei já pra ele presencialmente, por telefone. Todas as oportunidades que eu tive de conversar com ele, de verdade mesmo, sem ser zoeira, foi agradecendo por tudo que ele foi na minha vida. Que ele foi um verdadeiro pai pra mim, meu segundo pai.
porque ele me auxiliou muito na comunicação, me auxiliou muito na minha vida. E se eu tô até hoje no GuetoCast é por causa do Diguinho Coruja. Olha aí, papai. Segura o homem. Eu queria fazer uma pausa rápida aqui agora, porque é o seguinte. O Kaique... Então, aí eu fiz esse trabalho da faculdade, fiquei muito feliz, falei com o Gabriel, me deu a oportunidade, fiz o programa, tava dando muita audiência, tanto que eu fazia só o Sabadão da Mega. Ele falou, José, faz um domingão, né? Pra agitar o final de semana, faz um domingão. Como eu só tinha faculdade, meu trabalho era bem tranquilo, eu falei, não, vamos fazer, deixa que eu faça o domingão. E quando eu fiz o domingão, um rapaz chamado Josué também, inclusive, da Rádio Lomba do Pinheiro, ele me ouviu, curtiu meu trabalho e convidou para eu retransmitir o meu programa na Rádio Lomba do Pinheiro FM, lá de Porto Alegre, no 87,9. E todo dia ele tinha que ir lá estar no estúdio só para abrir a rádio e tal, e sempre retransmitia. E, cara, eu fiquei muito feliz, cara. Quem diria que um moleque lá do Bonança, em Osasco, ia estar fazendo um programa ao vivo no FM, lá em Porto Alegre, num local que nunca pisou na vida. Comunicando. Exatamente. E eu tinha uma amiga, tenho a Amanda, que é lá de Porto Alegre, ela sempre deu uma moral do caramba pra mim. Hoje ela mora em Porto Alegre com o Gabriel, o marido dela, sempre estiveram presentes. Talvez eles estejam aí no chat ou não, se não tiver... Do mesmo jeito eu amo vocês são meus parceiros, sempre me deu uma moral lá na FM lá, e estão acompanhando meu trabalho desde sempre. E eu fiz o trabalho lá no Mega Domingão, só que como eu fiquei muito agitado no meu trabalho, não dava mais pra me fazer no domingo, só no sábado. E no sábado não tinha como retransmitir, que não tinha quem estivesse no estúdio, entendeu? Aí então, eu só fiz o meu programa na Web Rádio, o Mega Live, só que o Gabriel... Ele tinha um sonho da Mega Live ser a fonte da riqueza dele, sair todos os frutos dele de trabalho. E ele podia ver que a concorrência é gigante, tem YouTube, tem TV Globo, SBT. Um investidor vai investir em publicidade nesses meios de comunicação onde tem mais gente. Não no web rádio do interior lá de Porto Alegre, né? E eu falei, Gabriel, olha, isso daqui é o nosso hobby, pode ser que vire o nosso trabalho no futuro, mas vamos tratar isso aqui como um hobby, com todo o profissionalismo do mundo, mas é o nosso hobby, vamos fazer isso. Ele, mano, eu quero ganhar dinheiro, não sei o quê. Se não for pra ser assim, mano, tô desistindo da rádio, não dá não, tá pesado. Aí eu falei, mano, eu amo demais, cara, tô curtindo pra caramba, não vamos fazer isso não, mano. Faz assim, ó, deixa que eu assumo a rádio, deixa que eu pago o que tiver que pagar pra manter a rádio no ar, mas vamos fazer isso não, pô. Aí ele falou, não, se você Web quiser... rádio, isso aí, tá? Exatamente, web rádio, né? Rádio pirata, nem rádio FM não, pô. E o Gabriel falou, então toca o projeto que eu vou sair. Se despediu e eu toquei o projeto. Só que eu vi que pra mim tava muito pesado produzir todo o conteúdo. Aí o que eu comecei a fazer? Convidei uma amiga minha, a Jarina. Jarina, a gente não vai conseguir fazer o conteúdo na rádio do jeito que eu quero. Vamos pausar o streaming da rádio, parar de fazer programação ao vivo, mas vamos continuar o conteúdo no YouTube? Você topa? Ela topou pra caramba, mano, topou pra caramba. E a gente fez o canal do YouTube, canal da Rádio Mega Live no YouTube. E o nosso conteúdo a gente começou a fazer lá. Tinha o Que Te Fez Mega Feliz, que era um programa que a gente falava do passado toda terça. Tinha toda quinta-feira o programa do Gabriel Pessoa, um psicólogo que falava sobre saúde mental, sobre coisas positivas. E no domingo tinha uma entrevista com as pessoas da quebrada, com o pessoal relevante. A primeira entrevistada minha é uma grande amiga também, Diana Bristotti, uma cantora lá do Mato Grosso do Sul, que tá como a Ana Castela, tá começando na música e tal. E eu tenho certeza que vai ser a próxima Ana Castela, que canta demais, a Diana Bristotti. Ela é top demais. Diana, um grande abraço. E ela foi a primeira entrevistada que eu fiz, na minha vida, a primeira entrevista que eu fiz assim, eu fiquei muito feliz, cara. E depois de lá só comecei a fazer entrevistei pessoal do rádio, entrevistei pessoal que eu era fã, que é o Wilson Gomes, da rádio Massa FM, o maior programa de audiência da Massa FM é dele, que é o Wilson Gomes, e ele deu uma entrevista pra mim. Essa rádio ficou gigante, a Massa FM, gigante, né? E na época tava no começo, então imagina, eu peguei o Wilson na época que ninguém conhecia ele, assim, nacionalmente, só no programa da Band FM, que ele era produtor, mas quando ele veio pra massa mesmo, que todo mundo conheceu o Wilson. Então, Wilson, obrigado demais por contribuir aí no meu conteúdo. Então, a galera participou ativamente no meu projeto, que eu fiquei muito feliz, cara, de verdade, muito feliz mesmo. E, em 2022, eu relancei a Rádio Mega Live. Relancei novamente no streaming, pra quem quiser assistir, ouvir no site, e mantive o conteúdo no YouTube, que eu pensava que eu conseguia conciliar os dois. Qual o streaming? O streaming é, a gente fala streaming, mas a gente
paga um servidor para manter a rádio 24 horas. Esse que é o streaming, entendeu? Entendi. Então a gente paga o servidor, ele fica 24 horas rodando. Se você não paga, você não tem condição de fazer a rádio. E é transmitido aonde? No YouTube. Não, no nosso site. No site. No site radiomegalive.com.br. O cara ver a sua audiência, ele tem que entrar no seu Tem site. que entrar no site e ouvir. E o streaming, que é a BR Áudio, que E era só áudio, era rádio mesmo. só áudio, não tinha imagem, só áudio, exatamente. E a gente colocava em portais de rádio, tem um muito famoso que é o Radiosnet, que você pode baixar no celular e você ouve por ele. Hoje tem uma plataforma da Alexa também, se você falar, Alexa, abrir Rádio Mega Feliz, eles vão... Hoje é a Rádio Mega Feliz, na época era a Rádio Mega Live. Opa, abriu aqui. Olha aí. Já vai abrir na hora, porque já tá nessas plataformas. Mas antes de ter Alexa, tinha a Radiosnet, que era muito forte na questão de rádio. E o pessoal ouvia pela Alexa, pela Radiosnet. E esse é o streaming que a gente fala. Que a gente fala streaming, todo mundo pensa em Netflix, Disney Plus, esses negócios. Sim. Mas pra gente que é da web rádio, é o site onde fica tocando a nossa programação 24 horas.